Olá, sou Cristiane Araújo e hoje estamos começando a nossa leitura do terceiro capítulo do livro A Identidade da Mulher, da autora Ana Maria Almeida. E o tema é: Que vozes são essas? Antes de ir para o escritório, Rosana decide ligar para Selma e contar sobre o desejo de continuar lendo o livro. Ela quer os detalhes para tentar comprá-lo. Para o seu desapontamento, Selma lhe diz que o livro está esgotado e que este é o único exemplar na biblioteca. Não tem problema, amiga, você pode tirar uma cópia. E além disso, nós duas podemos conversar sobre nossas descobertas. Acho que vai ser muito bom, responde Selma. Na verdade, eu queria ter um livro só para mim, pensa Rosana. Ela fica alguns segundos em silêncio e Selma pergunta: Oi? Você me ouviu? Você está aí? Sim, estou. Muito obrigada por dividir o livro comigo e gostei da ideia de conversar com você. Estou muito empolgada porque estou descobrindo algumas coisas incríveis sobre minha vida e quero te contar. Um grande beijo e até daqui a pouco. Rosana sentiu uma grande frustração por não ter cursado uma faculdade. Apesar da insistência dos seus pais, ela terminou o segundo grau e resolveu trabalhar. A maioria dos seus colegas da empresa estava na faculdade ou já tinham se formado. Ela tentava se enganar, dizendo que isso não era importante, mas muitas vezes ela sentia um grande arrependimento. Ela sabia que não havia muitas chances de crescer na empresa sem um diploma, mas ela tinha se acomodado a uma vida rotineira. Seu emprego era bom, mas insuficiente para morar sozinha e bancar suas despesas. Ela ainda precisava da ajuda dos seus pais. Selma era formada em economia, estava terminando o mestrado e vivia cheia de planos. Embora fosse bem mais velha que Rosana, as duas eram muito amigas. Selma terminou seus estudos depois que seus dois filhos foram para a escola e vivia insistindo com Rosana para que ela voltasse a estudar e dizia para ela que nunca era tarde. Quando chegou ao escritório naquele dia, Rosana viu um envelope branco em cima da sua mesa. Ao abrir, viu que era um próximo capítulo. Segurando a sua ansiedade, ela colocou o envelope dentro da bolsa e tentou trabalhar. Na hora do almoço, Rosana espera para sair junto com Selma, para conversarem sobre o livro. A amiga lhe diz que vai ter que ir para casa para resolver um problema. Conversaremos amanhã. Aproveite para ler este capítulo, é muito interessante. Até mais tarde. Para não perder muito tempo, Rosana compra um sanduíche e, cheia de ansiedade, começa a ler a cópia do próximo capítulo. A perda da identidade significa se permitir ser influenciado pelo mundo exterior, deixando assim de ter suas próprias ideias e visão sobre o mundo e seus fatos. Significa tentar ajustar-se às expectativas das pessoas e da sociedade e viver buscando aprovação o tempo todo. Significa viver se comparando com outras pessoas e tentando ser como elas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que, aos 4 anos de idade, 96% das crianças têm uma elevada autoimagem e um forte senso de identidade. Elas acreditam que têm um mundo a seus pés, que podem ser cantoras, bailarinas, astronautas, escritoras, piratas, o que elas quiserem. Elas são capazes de visualizar esses sonhos em suas fantasias. Entretanto, a pesquisa mostrou que aos 18 anos, menos de 5% das pessoas têm uma boa autoimagem e um claro senso de identidade. Ao longo dos anos, elas ouviram vozes desanimadoras e passaram por experiências de confiança interna. O que ouvimos e vivenciamos vai apagando a nossa autoimagem original, que é substituída por um falso senso de identidade. Não somos mais o garoto corajoso, nem a garota mais linda. Não somos mais tão espertos quanto acreditávamos e nem tão inteligentes quanto pensávamos. Nossa imagem da infância se desfaz e é substituída por crenças negativas que usamos inconscientemente para nos definir. O problema é que quando uma pessoa tem uma autoimagem fraca, ela estará
sempre procurando por evidências que a comprovem. Assim, um círculo vicioso de fracasso se instala. Elas culpam as circunstâncias e expressam seu desapontamento, dizendo que não têm sorte, que sabiam que isso iria acontecer, ou irão perguntar: por que isso sempre acontece comigo? Na verdade, elas forjaram uma crença poderosa em seu próprio fracasso. Sendo assim, quando oportunidades de sucesso aparecem, elas fogem delas porque não combinam com a sua autoimagem. Se você se vê como desajeitado, feio, sem aptidões, inadequado ou qualquer que seja a imagem negativa que está impressa no âmago do seu ser, seu inconsciente sabotará ou filtrará deliberadamente qualquer informação que possa contradizer ou entrar em conflito com essa imagem. É a qualidade da sua imagem que irá determinar a sua maneira de lidar com os obstáculos em sua caminhada para o sucesso. Os obstáculos são parte inerente da nossa vida. Porém, se temos uma crença positiva a nosso respeito e tomamos uma decisão de nunca desistir, veremos que os obstáculos como desafios a serem superados. Por outro lado, se não temos essa força interna, os obstáculos se tornam em nossa mente, problemas insuportáveis que minam a nossa confiança e nos impedem de prosseguir. Somos uma sociedade voltada para o exterior, para o materialismo, para a posse de coisas. Achamos que a solução dos nossos problemas depende do que vem de fora, dos outros, das circunstâncias. Toda essa exigência nos tornou pessoas desconectadas de nós mesmos. Para sobreviver num mundo como este, tivemos então que criar papéis que representamos para sermos aceitos. Henry Nouwen, um consagrado escritor contemporâneo, disse: ao longo dos anos, percebi que uma das maiores armadilhas da nossa vida não é o sucesso, a popularidade ou o poder, mas a autorrejeição. Sucesso, popularidade e poder podem representar grandes tentações, mas a qualidade sedutora em geral provém de como se integra a tentação bem maior, a autorrejeição. Quando chegamos a acreditar nas vozes que nos chamam de indignos e inamáveis, então o senso de popularidade e de poder são facilmente percebidos como soluções atraentes. A verdadeira armadilha, entretanto, é a autorrejeição, explica ele. É o medo do julgamento dos outros que nos impede de sermos nós mesmos e de nos mostrarmos tal como somos, de manifestarmos nossos gostos, desejos e convicções, de nos desenvolvermos, de nos expandirmos segundo a nossa própria natureza livremente. É o medo do julgamento dos outros que nos esteriliza, que nos impede de produzir todos os frutos que somos chamados a produzir. Qual é a realidade do mundo que vivemos hoje? Vivemos com a sensação de escassez, de falta em função da propaganda de um falso mundo perfeito. Temos uma visão de uma perfeição inatingível. Vivemos com a sensação de nunca ser o bastante, nunca ser boa o bastante, nunca ser perfeita o bastante, ser magra o bastante, ser bem-sucedido o bastante, ser seguro o bastante, ser boa mãe o bastante. Vivemos num mundo de comparação constante, onde parece que sempre alguém tem mais do que nós. Ao chegar na última parte do capítulo, Rosana percebe que seu horário de almoço acabou. Frustrada, ela guarda o texto e sobe correndo as escadas do prédio. Ela deseja responder às perguntas que vão ajudar a identificar mais um pouco o quanto ela ficou desconectada da sua verdadeira identidade. Bom,
Vou ter que esperar mais algumas horas, pensou enquanto caminhava para sua sala. Quando termina o expediente, ela decide que vai sentar numa lanchonete e gastar um tempo meditando naquele universo que se abriria na sua mente. Não quero chegar em casa e me trancar no quarto de novo. Meus pais vão ficar chateados. Assim, ela manda uma mensagem para sua mãe dizendo que vai chegar mais tarde. Ela decide reler o texto antes de responder as perguntas no final do capítulo. Como identificar a perda da identidade? Responda as perguntas da maneira mais verdadeira possível, não é um teste. É apenas um trilho para ajudar a compreender o caminho que você se distanciou de si mesmo. Estas perguntas podem ajudá-la a reconhecer quanto você mudou ao longo da vida e quando você deixou de ser você mesma. Pergunta número 1. Você se sente responsável por outra pessoa? Pelos seus sentimentos, pensamentos, necessidades, ações, escolhas, vontades, bem-estar e destino? 2. Você sente ansiedade, pena e culpa quando pessoas têm problema? 3. Você se flagra constantemente dizendo sim quando quer dizer não? 4. Você vive tentando agradar os outros ao invés de agradar a si mesmo? 5. Você vive tentando provar aos outros que é bom o suficiente? Você tem medo de errar? 6. Você vive buscando desesperadamente amor e aprovação? Você sente-se inadequado? 7. Você tolera abuso para não perder o amor de outras pessoas? 8. Você sente vergonha da sua própria vida? 9. Você tem a tendência de repetir relacionamentos destrutivos? 10. Você se sente aprisionado em um relacionamento? Você tem medo de ficar só? 11. Você tem medo de expressar suas emoções de maneira aberta, honesta e apropriada? 12. Você acredita que assim o fizer, ninguém vai amá-lo? 13. Sobre o seu comportamento. O que impede de mudar? 14. Você ignora os seus problemas ou finge que as circunstâncias não são tão ruins? 15. Você vive ajudando as pessoas a viverem? Acredita que elas não sabem viver sem você? 16. Tenta controlar eventos, situações e pessoas através da culpa, coação, ameaça, manipulação e conselhos, assegurando assim que as coisas aconteçam da maneira que você acha correta. 17. Você procura manter-se ocupado para não entrar em contato com a realidade? 18. Você sente que precisa fazer alguma coisa para sentir-se aceito e amado pelos outros? 19. Você tem dificuldade de identificar o que sente? 20. Tem medo de entrar em contato com seus sentimentos, como raiva, solidão e vergonha? Depois de ler várias vezes as perguntas e perceber como ela tinha vários daqueles sintomas, Rosana decide ir para casa. Ela sente um misto de alegria e de tristeza. Alegria por estar descobrindo que todos aqueles sentimentos que ela escondia tão bem não eram só dela. E tristeza por ter perdido tanto tempo. Compreender que centenas de mulheres passavam pelos mesmos conflitos que ela. Trouxe um grande alívio. Sempre achei que todas as outras pessoas eram bem-sucedidas, felizes e seguras. Só eu carregava todos os sentimentos, pensou Rosana. Naquele momento, ela queria saber como ela era na infância, quais eram seus sonhos
e como ela viveu seus primeiros anos de vida. Amanhã, passaremos para o nosso quarto capítulo. E não deixe de responder as perguntas que deixaremos disponíveis para vocês. Até lá!